Então, corrigindo a 9ª quinzena de matemática. Então, número 1 diz o seguinte. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Já escrevi a palavra aqui, né? Perdão tem quantas letras? 6. 6 letras, né? Tem alguma repetida? Não. Não, né? Então, se não tem letra repetida, é só uma permutação de 6 números, ou simplesmente 6 fatorial, tá? Lembrando, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, tá? Então, 6 fatorial é o quê? Pegar o 6 e multiplicar todos os números que vêm antes dele. Comecei no 6 e multipliquei todos os números que vêm antes dele, até chegar no 1. Quanto que dá essa conta? 720. 720. Então, com a palavra perdão, eu consigo formar 720 anagramas. Tá? Então, ou seja, eu posso embaralhar as letras dessa palavra de 720 formas diferentes. Alguma dúvida na número 1? Dúvida? Não. Ok. Vamos para a próxima. Número 2. Número 2 diz o seguinte. Existem 2 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B. Foi o que eu fiz aqui, ó. De A para B, 2 vias de locomoção. E 3 vias da cidade B para a cidade C. Então, de B para C, 3 vias diferentes. E a pergunta é, de quantas maneiras pode-se ir de A para C passando pela cidade B? Então, quantas formas eu tenho de sair de A até chegar em C, passando pela cidade B? Bom, nesse caso aqui, é só eu multiplicar a quantidade de opções para cada cidade. Quantas opções eu tenho de A até B? Quantas rotas diferentes? De A. 2. Então, 2 rotas diferentes de A para B, vezes quantas rotas diferentes de B para C? 3. 3. Então, fica 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Então, tenho 6 maneiras diferentes de ir de A para C, passando pela cidade B. Alguma dúvida na número 2? Eu tinha feito ela assim: 3, 2, 3 vezes 2 vezes 1. Assim, vai dar 6, mas essa a gente não faz assim por fatorial, porque a gente vai contar as possibilidades de cada etapa, certo? A gente usa o fatorial quando a gente quer embaralhar coisas, né? Ou no caso dessas permutações de letra, trocar números de lugar, aí a gente utiliza essa noção de fatorial. Quando não temos essa condição de embaralhar coisas, a gente faz assim, multiplica a etapa de um, multiplica a etapa do outro. Tá bom? Uhum. Ok. O resultado vai dar o mesmo porque 3 fatorial e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Mas se fosse um número maior, se por exemplo fosse aqui fosse 4 rotas e aqui 3, aí se você fizesse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 ia dar errado, ia ser só 4 vezes 3 nesse caso, tá? Número 3. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Então aqui, ó, eu escrevi quantas roupas essa pessoa tem. Então, como que eu vou fazer para descobrir quantas maneiras essa pessoa pode se vestir? Usando uma coisa de cada dessas daqui. Que continha que eu faço? Eu coloquei 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Exatamente, é isso mesmo. Eu multiplico a quantidade de opções de cada coisa ele tem. Ele tem 5 opções de camisa,
3 opções de calça, 2 opções de meia, 2 opções de par de sapato. É o mesmo raciocínio da número 2. Eu multiplico quantidade de opções para cada etapa. Na etapa de vestir camisa, ele tem 5 opções. Na etapa de vestir calça, ele tem 3 e assim por diante. Ok? Ok. Quanto que dá a multiplicação? 60. Então, ele tem 60 maneiras diferentes de se vestir. 60 maneiras diferentes. Parece pouca roupa, né? Mas a quantidade de opções é grande. Virou 60. Bom, número 4. Vamos ler aqui, né? Uma lanchonete, em uma lanchonete há 5 opções, 5 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 3 tipos de sorvete. De quantas maneiras podemos tomar um lanche composto de um sanduíche, um refri e um sorvete? Bom, coloquei aqui, ó. Tem 5 tipos de sanduíche, 4 de refris e 3 de sorvete. Como que a gente vai fazer essa conta? Eu fiz 5 vezes 4 vezes 3. Exatamente, multiplica a quantidade de coisas de cada um. 5 opções de sanduíche, 4 de refri, 3 de sorvete. E quanto dá essa conta? No meu deu 60, mas eu acho que não é. É 60. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Tá? Então, 60 maneiras diferentes de montar um lanche. Dúvida na 4? Não. Ok. Número 5. Usando os algarismos de 1 até 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números de 3 algarismos nós podemos formar? Bom, um número de 3 algarismos, ele possui centena, dezena e unidade, tá? Aqui não fala nada sobre repetir ou não os algarismos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que não, que pode repetir, tá? Que o número que eu já usei antes, eu posso usar ele depois de novo. Então, olhando aqui, os números de 1 até 6, 6 números diferentes. Quantos algarismos desse eu tenho de opção para centena? 6. 6. Para dezena 6. e para unidade? 6. 6 também. Então, o algarismo que eu usei na centena, eu posso usar na dezena. O algarismo que eu usei na dezena, eu posso usar na unidade. Então, eu posso repetir. Então, por exemplo, o número 111 seria uma opção. Poderia ser 121, ou poderia repetir nenhum, 643, por exemplo. Então, eu tenho várias opções, né? O que eu faço com esses 666 aqui? Ninguém gosta muito desse número, né? O que eu faço com eles? Multiplica. Multiplica. E dá quanto essa multiplicação? 216. Isso, 216 números diferentes. Então, com 3 algarismos, usando 6 dígitos diferentes, eu consigo formar 216 números. Dúvida na letra A? Não. Ok. Letra B. Quantos números pares de 4 algarismos a gente pode formar? 4 algarismos quer dizer que ele tem unidade milhar, centena, dezena e unidade, tá? Fala aqui que tem que ser par. O que define o número ser par é as unidades. Então, eu vou começar por ela. Quando eu tenho uma característica em específico, eu começo com o dígito daquela característica. No caso, para ser par, as unidades têm que ser um número par. Então, olhando aqui nos nossos dígitos que nós podemos usar, quantos números pares nós temos aí? 3. 3, que são o número 2, o número 4 e o número 6. Então, tem 3 opções de número par. Então, venho aqui nas unidades e coloco 3. Agora, eu posso começar de onde eu quiser, tá? Vou começar por onde a gente sempre começa, que é o primeiro dígito. Quantas opções eu tenho para unidade de milhar? 6.
6. Posso usar qualquer um, não fala de repetir, então posso repetir. Então, 6. Centena. 6, Dezena. 6. O que eu faço com esses números? Multiplica. Multiplica tudo. Quanto dá essa multiplicação? 648. 648 números diferentes. Então, consigo formar 648 números pares de 4 algarismos, usando os dígitos de 1 a 6. Dúvida na letra B? Dúvida? Na B? Não. Ok. Esse conteúdo é mais fácil que o matriz, eu acho. É o conteúdo que eu mais gosto do ensino médio inteiro. Letra C. Então, quantos números de 6 algarismos diferentes a gente pode formar? Então, se ele tem 6 algarismos, desculpa aí a bateção, é porque tem obra aqui do lado. Tem unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Bom, aqui agora fala que os algarismos têm que ser diferentes. Não pode repetir, ou seja, o que eu usei antes não posso usar depois. Então, quantas opções eu tenho para o algarismo da centena de milhar? Olhando para esses daqui. 6, Para a dezena de milhar. 5, Isso, porque eu não posso usar o anterior novamente. Para o próximo. 4, Isso, porque 2 já foi usado. Próximo. 3, Isso, porque 3 já foram usados. Próximo. 2, 1. Certo? Então, o número que eu usei antes, não posso usar depois. Eu poderia começar por aqui, pelas unidades, 6, 5, 4, 3, 2 e 1? Poderia, porque você vai multiplicar tudo mesmo. Poderia colocar embaralhado também, 6 aqui, 5, 4. Então, não importa. Aqui, como vai multiplicar, não vai mudar nada a ordem que você coloca. E quanto dá essa multiplicação? 720. Isso. É a mesma multiplicação que nós fizemos na número 1. Então, dá 720 números diferentes. 720 números diferentes. Então, essa daqui é a correção da 9ª quinzena. Certo? Ficou alguma dúvida?